Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos, muito bem-vindas a esta aula que eu chamei de Aspectos Jurídicos em Saúde. Eu sou o professor Gustavo Martinelli, quero lhes dar as boas-vindas, esperar que essa breve aula, seja muito elucidativa e que traga alguns insights interessantes para você, especialmente você que é um profissional da área de saúde, para que você consiga aplicar, pelo menos brevemente, ainda que brevemente, estes conhecimentos da aula de hoje. Eu vou começar me apresentando. Eu sou advogado, tá aí meu OAB, eu sou bacharel em Direito pela Universidade Federal do Paraná, sou mestre em Direito Econômico pela PUC do Paraná e tenho uma atuação hoje aqui no meu escritório de advocacia bastante focada com médicos, clínicas e também hospitais, em especial da região metropolitana de Curitiba e do interior do Paraná. Sou também professor de pós-graduação, em especial em pós-graduação em gestão em saúde. Então, para mim, é muito tranquilo e muito agradável estar conversando com vocês sobre os aspectos jurídicos em saúde. Tá aí no cantinho @o Gustavo Martinelli a minha indicação das minhas redes sociais. A escolha da aula de hoje foi para endereçar um tema bastante atual e bastante relevante, que é o tema da judicialização do mercado de saúde. No universo jurídico, há muito tempo se fala sobre a judicialização da saúde, que seria o fenômeno de pacientes ou pessoas que precisam de um tratamento, de um medicamento específico, ingressarem com demandas judiciais buscando ter esse tratamento, buscando ter esse medicamento de forma gratuita pelo Estado. A judicialização do mercado de saúde, no entanto, é esse fenômeno que nós vemos com muita presença nos últimos tempos, de todos os pacientes ou aquelas pessoas que eventualmente se viram pouco satisfeitas com determinadas intervenções em saúde, elas buscam o Poder Judiciário a fim de buscar ou uma reparação patrimonial ou uma responsabilização do médico na esfera administrativa disciplinar ou mesmo na esfera criminal. Chama-se de judicialização porque se entende que não há apenas uma tutela de direitos de fato, não há apenas um fenômeno de buscar o Poder Judiciário quando um direito foi realmente afetado, mas nós vemos também que muitas vezes há demandas frívolas, demandas sem pé nem cabeça, que chegam ao Poder Judiciário e que poderiam ter sido evitadas caso o profissional de saúde tivesse tomado alguns cuidados, tivesse tido alguma cautela ali atrás no momento do atendimento. E essa judicialização do mercado de saúde, portanto, abarca as três esferas de responsabilidade que nós temos no direito. Nós temos a esfera civil, a esfera administrativa e a esfera criminal. Vamos a cada uma delas. A começar, portanto, pela esfera civil, que diz respeito ao patrimônio. A responsabilização, neste caso, portanto, vai se dar justamente no patrimônio. Ou seja, caso seja constatado erro médico, caso o Poder Judiciário constate que de fato houve causa de reparação, causa de responsabilização civil do profissional de saúde, do médico do hospital, neste caso, a condenação vai ser somente patrimonial. Então, o juiz vai condenar que se pague R$30 mil, R$50 mil, R$500 mil em razão da lesão que determinada pessoa sofreu por erro médico. A responsabilidade administrativa, então a responsabilidade na esfera administrativa, corresponde à perda de um direito. Então, no espaço da medicina, ela vai se dar sobretudo nos conselhos regionais, nos CRMs, e ela vai eventualmente culminar com uma perda ou uma suspensão de determinado direito. Então é claro que há uma gradação com base na gravidade das práticas que foram empregadas naquele contexto, mas a gente está falando aí desde advertências até a perda definitiva do direito de exercer a medicina. Portanto, nós estamos falando da perda de um direito que anteriormente foi concedido pelo próprio Estado. Por fim, nós temos aqui a responsabilidade na esfera criminal. O próprio nome já diz respeito a determinadas práticas que são consideradas crimes, então diz respeito a determinados tipos de conduta que são
considerados crimes pelo Estado, e nesse sentido a responsabilização vai se dar na perda de direitos fundamentais, ou melhor dizendo, na suspensão temporária de direitos fundamentais. Pode ser a própria perda, suspensão da liberdade, ou, de forma menos gravosa, a suspensão de determinados acessos ou de frequentar determinados espaços ou exercer determinadas funções. O nosso foco aqui, no entanto, será da responsabilidade civil, essa responsabilidade criminal. Isso porque essa é a responsabilidade, a forma de responsabilidade mais comum, o que nós mais vemos aí na esfera do Poder Judiciário e que tem ganhado grande volume justamente por conta desse fenômeno da judicialização do mercado de saúde. Muito bem, para que haja a responsabilidade civil, é preciso que haja, em primeiro lugar, ação ou omissão ilícita, é preciso que haja dano, é preciso que haja o que nós chamamos de nexo de causalidade, ou seja, uma relação direta entre este ato ilícito e o dano sofrido. E, por fim, é preciso que haja culpa. Nós, no direito civil, chamamos de culpa tanto a intenção, o dolo, quanto a negligência, a imprudência, a imperícia. Quando todos esses 4 elementos estiverem presentes, e nós vamos ver o que significa cada um deles na sequência, nós teremos, portanto, o dever de indenizar, a condenação judicial que culminará com uma indenização. A começar, então, com essa ação ou omissão ilícita, que é sempre, pessoal, uma conduta humana ou uma conduta exarada por um coletivo de seres humanos, como é o caso de uma pessoa jurídica, e essa conduta ela deve ser antijurídica. Ou seja, vamos pegar o exemplo da legítima defesa. Eu estou andando na rua, eu sou praticante de Krav Maga, fica aí uma curiosidade para vocês. Estou andando na rua e vejo que alguém vai me agredir. Quando o agressor se aproxima, eu desfiro um único golpe nele, e esse golpe é suficiente para atordoá-lo por alguns segundos e possibilitar que eu vá correndo na direção oposta. Teoricamente, este soco que eu dei no nariz desse agressor é uma lesão corporal e seria uma lesão antijurídica. Não fosse a própria exceção interna ao direito que qualifica essa postura minha com uma postura juridicamente adequada, proporcional e, portanto, juridicamente adequada. Qual que é a discussão aqui no que tange ao espaço da medicina? Veja que há, no espaço médico, no exercício da medicina, há intercorrências. Então, muitas vezes, há uma previsibilidade do procedimento ser realizado, mas mesmo esses procedimentos muito habituais envolvem um risco inerente sabido, conhecido por todos, e caso esse risco se realize apesar do zelo, apesar dos cuidados para evitá-lo, neste caso não haverá responsabilidade. Veja que a intercorrência não decorre de uma conduta, muitas vezes decorre de uma particularidade do paciente, talvez uma reação alérgica, talvez uma reação do corpo, enfim, tantas podem ser as causas que originam uma intercorrência, né? Mas nesses casos não haverá responsabilidade, exceto se o paciente não havia sido informado da existência desse risco. E aí a importância do termo de consentimento livre e esclarecido, que informe os riscos que estão presentes naquele procedimento, ainda que sejam baixíssimos, porque se esse risco ocorre naquele caso concreto e o paciente sabia da possibilidade dessa intercorrência, não haverá responsabilidade. Parênteses, é muito importante a forma como o profissional médico reage às intercorrências, ou seja, acontecendo esse risco sabido, já previamente consignado no termo de consentimento livre esclarecido, o pós-atendimento, o pós-cirúrgico é fundamental para afastar a responsabilidade deste médico. Vamos seguir agora para o segundo elemento da responsabilidade civil, esse elemento que é o dano. O dano, na verdade, será a métrica, a principal métrica da indenização, ou seja, é na extensão desse dano
que os juízes, os julgadores, haverão de arbitrar as indenizações, se 2 mil, se 5 mil, se 1 milhão de reais. O grosso estará aqui na extensão desse dano. Houve morte, houve incapacidade permanente, aqui que nós vamos observar. Com destaque para que esse dano, para o fato desse dano poder ser tanto material quanto moral. Dano material é a perda material, a perda econômica, a perda financeira de um determinado patrimônio. Então, há dano material, claramente, num acidente de trânsito em que eu, de forma imprudente, cruzei um sinal vermelho, atingi um outro veículo e causei um dano material. Aí, na perda de um patrimônio de uma pessoa, vou ter que indenizar materialmente. Mas na esfera da prática médica, é muito comum que haja a responsabilidade por dano moral. Dano moral, pessoal, é tudo aquilo que impinge um sofrimento, um luto, um sentimento de vergonha, enfim, um desgosto psíquico que afeta a intimidade da pessoa e que normalmente não seria existente na vida de uma pessoa comum, certo? Destaque para o fenômeno do dano estético, cada vez mais presente e reconhecido nos tribunais de todo o Brasil. Então, no caso do dano estético, nós temos, na verdade, uma mistura entre dano material e dano moral. Muitas vezes, o dano estético será somente moral. Isso ocorre quando uma pessoa passa por um procedimento cirúrgico, estético ou não, e acaba ficando com uma cicatriz, por exemplo, maior do que seria esperada, ou com uma cicatriz desnecessária porque houve alguma negligência naquele momento. Neste caso, o dano estético ele vai estar dentro dessa esfera extrapatrimonial do dano e vai estar muito próximo do dano moral, apesar de configurar uma espécie à parte. Acontece que o dano estético também pode estar atrelado a uma dimensão material, quando, por exemplo, este paciente ou essa pessoa que sofreu um dano estético utilizava de seu corpo, de sua estética, para obter lucro, explorava economicamente como modelos, como influenciadores, como qualquer pessoa que use de sua imagem para obter ganhos econômicos. Neste caso, haverá tanto a dimensão moral quanto a dimensão material do dano estético. Apesar de ser uma terceira via, ela ora pode vacilar mais, ora pode vacilar mais para um lado moral e outra mais para um lado material. Vamos pegar um caso concreto do Tribunal de Justiça do Paraná. Vou dar um zoom aqui. Neste caso, nós temos dois autores que afirmaram que procuraram os réus médicos em 2016 para a realização de um tratamento de infertilidade. A autora Letícia foi submetida a uma cirurgia de videolaparoscopia no útero efetuada pelo réu Marcelo, sendo depois constatado que neste procedimento teve seu intestino perfurado com diagnóstico de peritonite difusa e perfuração de alça ileal. Foi necessária uma nova cirurgia para reparar a perfuração e limpar a cavidade abdominal, o que causou grandes transtornos de ordem moral e estética. Mormente, isto é, sobretudo uma grande cicatriz no abdômen. Mesmo com o estado pós-operatório comprometido, a autora, queixando-se de dores abdominais e ausência de evacuação, teve alta. Após o intenso debate do colegiado, ou seja, do tribunal, resolveram majorar o valor do dano moral dos autores, dando à senhora Letícia R$40 mil e ao senhor Luiz R$10 mil, além, isso exclusivamente moral, e além de um dano estético à senhora Letícia de R$30 mil. Este é um caso público, um caso do Tribunal de Justiça do Paraná, inclusive os dados estão aí para vocês, caso queiram ir atrás de mais informações. Vamos seguir para o terceiro elemento da responsabilidade civil, o elemento da causa direta. Nós chamamos em juridiquês nexo de causalidade, vou colocar aqui como causa direta. E a ideia aqui é que haja um vínculo lógico entre aquele ato ilícito, aquela conduta humana e o dano que foi impingido em determinado ser humano.
Aqui, o nexo de causalidade não é um nexo absurdo, naquela ideia do efeito borboleta, né? Então, o mero bater de asas de uma borboleta nos Estados Unidos causa um furacão no Japão. Não é essa ideia de causa e efeito. Não. Aqui a ideia de causa direta é a intervenção humana, né? A ideia de que a intervenção, a conduta, deve ser de tal forma presente para concretizar aquele dano, que sem ela, tirando apenas aquela conduta, não haveria o dano. Pegar um caso aqui real também de acidente de trânsito, isso passou pelo escritório, uma pessoa se acidentou, foi levada às pressas a um centro cirúrgico, ali foram feitos procedimentos para tentar tratar um ferimento na perna expressivo, mas fato é que foi necessária a amputação da perna. E nesse contexto, o paciente entrou com uma ação contra um determinado hospital e contra um corpo clínico, alegando que houve uma negligência no atendimento médico na hora de tratar aquele ferimento. Aí a discussão que se deu é: o que causou de fato a amputação? A intervenção cirúrgica ou o acidente? Isto é, havendo o acidente, a amputação seria necessária? Necessariamente, portanto, o acontecimento culminaria com a amputação? Ou não? Realmente foi só a intervenção que ali presente causou a necessidade de amputação. Não houvesse erro naquele procedimento, ele estaria com a perna ainda aí. Então vejam um caso também que envolve a questão de nexo de causalidade, e eu vou trazer de novo um caso concreto público do estado do Paraná, aqui já resolvido. Então uma apelação que envolve uma indenização por danos morais e materiais, de erro médico, dizendo que supostamente haveria uma falha na prestação do serviço e de culpa do profissional médico. Neste caso específico, eu trouxe apenas o resumo, a ementa do caso, e eu vou contar para vocês que se discutia aqui o fato de uma criança ter sufocado com vômito porque ela passou por um procedimento, não estava de jejum e esse jejum foi omitido. Então nós temos aqui que a anestesia foi ministrada pela mãe do paciente sem conhecimento da equipe médica ou dos enfermeiros de que havia sido ingerida comida. Então nós temos aqui omissão sobre o fato no momento da anamnese, dano causado por ato de terceiro e culpa exclusiva da vítima. Ausência de responsabilidade, sentença mantida sem condenação do corpo clínico. Isto é, neste caso específico, a ausência da informação essencial em que, olha, essa criança não estava em jejum, havia ingerido alimentos e isso causou uma reação de vômito e ela morreu asfixiada por esse vômito durante a anestesia. O fato da mãe ter omitido isso da equipe médica fez com que se afastasse a responsabilidade da equipe médica, até porque quem errou ali não foi a equipe médica. Quem errou ali foi, infelizmente, a mãe daquela criança. Vamos seguir para o quarto elemento da responsabilidade civil, a culpa. De novo, a culpa em direito civil, ela abrange tanto o dolo, ou seja, aquela vontade de causar um dano, quanto a negligência, a imprudência e também a imperícia. Cada uma dessas figuras é diferente e cada uma dessas figuras impacta na responsabilidade civil. Em primeiro lugar, então, o dolo. Neste caso, nós temos talvez a agressão, o grau de intervenção mais agressivo na responsabilidade civil, porque se dá com a vontade manifesta de lesar alguém. No contexto das relações médicas, isso é muito pouco comum. Via de regra, toda aquela lesão que acontece dentro do ambiente hospitalar, dentro do ambiente médico, ao contrário, na intenção de minorar uma dor, de aplicar um procedimento terapêutico e evitar a dor, evitar o sofrimento, evitar a lesão. Mas nós temos visto, inclusive tem ganho os noticiários, situações em que sim, houve uma vontade de se aproveitar de determinada condição da vítima para tirar um proveito ou para lesá-la de alguma forma. Mais comum, a negligência, a imprudência e a imperícia.
A negligência vai ser sempre uma omissão, uma espécie de inércia ou passividade. Casos, vamos pegar aqui exemplos mais práticos. Então é o caso do abandono de doente, esperas prolongadas no atendimento, ou a delegação de uma atividade, de atividades essenciais do especialista, do supervisor, a estudantes ou a residentes, sem que haja o adequado acompanhamento. O caso da letra ilegível na receita, eu já, de pronto, recomendo que os receituários sejam digitados a fim de já evitar essa possibilidade de dano que é facilmente evitável, certo? Esquecimento de corpo estranho em cirurgia. Então, alguns exemplos aqui, mas a figura da negligência vai estar sempre presente nessa omissão, nessa inércia. O caso, por exemplo, do abandono pós-cirúrgico. Então, o paciente passou por um procedimento, houve a intercorrência e o médico responsável deixou de prestar o atendimento adequado, também se enquadra nesta hipótese de culpa. Vamos à imprudência. A imprudência, neste caso, decorre de atitudes precipitadas. Falta de cautela em geral. Então, é quando o médico, por exemplo, faz um procedimento às pressas sem que houvesse urgência para tanto. Então faz, às vezes, mais procedimentos no dia para tentar ganhar um ganho econômico, sem respeitar, portanto, o seu próprio cansaço ou o tempo que se exigiria para cada um daqueles procedimentos. Causa real também, tratamento médico sem eficácia científica comprovada. Por fim, descaso com asepsia, caso concreto também novamente. Apenas exemplos, a figura da imprudência estará sempre presente quando houver uma atitude precipitada, uma falta de zelo, uma falta de cautela. E por fim, nós temos a presença da imperícia. A imperícia ocorre, é uma espécie de culpa, e ela ocorre quando o profissional médico age com ausência de conhecimento, com ausência de preparo, age de forma, muitas vezes, a fim de ganhar um proveito econômico ali, desrespeitando, por vezes, as fronteiras da especialização médica. Então, um profissional que se aventura em uma área fora de sua especialização age sempre com imperícia, ou ainda, aquele que é especialista, mas resolve para tentar fazer mais coisas do que as 24 horas nos permitem, delega essa função, delega uma função que seria própria da sua especialidade ao não especialista. Mesma circunstância ocorre quando aquele médico, qualquer médico que seja, erra uma manobra cirúrgica habitual ou ainda contraria a boa literatura médica por não conhecê-la, por não ter estudado antecipadamente, ou aplica procedimentos já desatualizados pelo estado da arte da medicina. Somado tudo isso, quando todos esses 4 elementos estiverem presentes, haverá a responsabilidade civil do profissional médico. E aí é importante que nós tenhamos alguns parâmetros para compreender como são arbitradas as indenizações, como se chega a um valor dessas indenizações. Nós temos aqui 3 fases, método trifásico que o Poder Judiciário utiliza para chegar, então, a um valor em reais fechado. Então, o primeiro passo aqui é entender como que os tribunais, então como que a jurisprudência, que é o entendimento dos tribunais, como essa jurisprudência vem julgando casos semelhantes. Então, num primeiro momento, o juiz que pega a causa nova haverá de analisar como os seus antecessores já decidiram sobre matéria semelhante ou análoga. Segunda fase, na verdade, é perceber essas peculiaridades, o caso a caso, que de fato nessa circunstância é diferente das causas anteriormente julgadas, eventualmente julgadas por este ou aquele tribunal. E por fim, as particularidades também relativas à capacidade econômica das partes. Por quê? A responsabilidade civil se presta a reparar um dano moral ou material, de tal forma que não sirva como enriquecimento sem causa da pessoa que sofre. Então, fato é que a pessoa que eventualmente teve o esquecimento de um corpo estranho dentro do seu próprio corpo durante uma cirurgia, fato é que ela merece uma indenização moral. Mas não justifica
uma indenização em valores absurdos, sobretudo quando não há sequelas, quando não há uma extensão de dano significativa. O Poder Judiciário vai ver, então, como os tribunais têm decidido, vai analisar as particularidades do caso concreto, mas vai analisar também quanto aquela pessoa precisa receber para que isso signifique uma reparação sem significar um enriquecimento. Muito difícil, na verdade, de chegar a um valor justo nesse caso, e o Poder Judiciário vacila muito aí. Por quê? De um lado, nós temos que não pode significar um enriquecimento, mas de outro lado, é necessário analisar a capacidade econômica do médico, do hospital, para que aquela prática seja coibida do ponto de vista pedagógico, para que não se repita. Então, se nós pegarmos rendimentos vultuosos de alguns hospitais, uma indenização muito pequena, ainda que seja adequada para aquela pessoa, não será suficientemente coercitiva a fim de evitar que aquela prática novamente venha acontecer com outras pessoas. Então veja-se, esse método trifásico ele é complexo, ele é sim abstrato, mas ele serve de alguns parâmetros para que se fixe, para que se chegue, afinal de contas, um valor justo. O que difere de uma indenização de R$5.000 para uma indenização de R$1 milhão é justamente esse contexto das três fases. Agora, há circunstâncias, elementos extraordinários que podem também elevar essa indenização. Primeiro elemento extraordinário aqui é a morte do paciente. Neste caso, é óbvio que o dano moral não haverá de reparar o próprio paciente que faleceu. Será então direcionada essa reparação aos seus dependentes, aos seus herdeiros. Então, aqui nós teremos não só a parte material, incluindo as despesas com o funeral, mas também um pensionamento que está dentro do dano material dos dependentes. Em regra, quando há dependentes menores de idade. A pessoa maior, mas que eventualmente não exerce capacidade, não exerce emprego, não exerce trabalho, talvez aqui não seja agraciada com essa pensão aos dependentes. Mas fato é que há uma previsão expressa no Código Civil que já estabelece essa possibilidade também de pensionamento aos dependentes. Outro elemento extraordinário, a lesão grave que afaste aquela pessoa eventualmente do mercado de trabalho por um tempo e que implique na necessidade de tratamentos contínuos, fisioterapia, enfim. Nesse caso, a indenização material também vai incluir os tratamentos necessários para reparar essa lesão e também para reparar tudo aquilo que ela perdeu razoavelmente enquanto estava nesse estágio de lesão. Então, vamos supor que a pessoa teve uma lesão na perna, ela era um motorista de aplicativo e ficou em capacidade de exercer a atividade por algumas semanas, por um mês, enfim. Neste caso, deverá compor também o valor da indenização, o quanto, em média, essa pessoa ganharia ao longo de um mês no exercício da profissão de motorista por aplicativo. E por fim, nós temos os elementos extraordinários atinentes à incapacidade permanente, isto é, quando essa pensão, quando essa situação, quando essa incapacidade permanente afasta de vez a possibilidade daquela pessoa continuar na atividade laborativa que ela estava acostumada. Então, a perda de capacidade de direção, pensando com vocês aqui, eventualmente seria suficiente para afastar de forma permanente o motorista de aplicativo daquela atividade, e aí sim seria caso de arbitrar também uma pensão reparatória pelo trabalho não mais realizado. Pessoal, esta foi uma aula introdutória, uma aula que visa, antes de mais nada, colocar alguns alertas, alguns red flags em talvez algumas práticas que são realizadas no cotidiano. A ideia não é desesperar, a ideia é abrir oportunidades, abrir janelas de oportunidades em que, eventualmente, uma mudança de prática muito concreta, muito pontual, pode significar de fato uma proteção real, uma proteção concreta para sua prática profissional, para sua prática médica.
Por hoje é só. Neste vídeo é só, mas eu gostaria já de deixar o convite aqui para você que de repente gostou daquilo que nós colocamos, gostou dos temas que foram abordados, que você se inscrevesse no formulário que está no link dessa descrição para que participasse de uma lista VIP e que ficasse sabendo de antemão de novas aulas, de novas oportunidades de conversa, novos cursos presenciais ou à distância e que vão envolver dentro deste contexto também a responsabilidade civil dos hospitais, ou seja, eu irei tratar de forma mais detida, de forma mais precisa, a responsabilidade civil dos hospitais, dos residentes e acadêmicos e também a responsabilidade civil decorrente de procedimentos estéticos. Não apenas vou enfrentar também questões relativas à proteção de dados pessoais, a novidade que foi trazida pela Lei Geral de Proteção de Dados e que traz uma preocupação muito presente aos médicos na forma como eles lidam com os dados de saúde que são considerados sempre dados sensíveis. De forma complementar a esse conhecimento, eu convidarei outros colegas advogados para que na sua área de especialização fale um pouco sobre adequação tributária de consultórios, de clínicas, de hospitais, para que haja de fato um ganho que seja condizente de fato com a sua prática, para que você pare de perder dinheiro ao Estado e ganhe mais dinheiro com uma simples adequação tributária. E também irei convidar colegas para tratar a respeito das infrações disciplinares, desses processos disciplinares que eventualmente podem vir a aparecer, mesmo que sejam por demandas frívolas, mas que estão cada vez mais presentes. Como se defender, por exemplo, de uma infração ético-disciplinar relativa à publicidade do médico nas redes sociais. Já existem formas muito adequadas e muito cautelosas de você evitar um processo como esse, ou, quando já houver o processo, se defender. Então, novamente, fica a recomendação para que você se inscreva no formulário que está no link da descrição deste vídeo e participe dessa lista VIP para que tenha esse conhecimento de forma antecipada a qualquer outra pessoa, de forma muito profunda, de forma muito detalhada. E dito isso, agradeço a participação de todos, de todas. Avante, um grande beijo, um grande abraço.